paz, gente querida. Esse é o Homem de Fé, o formato do podcast do Memo, que propõe um diálogo sobre masculinidades e religião. A gente vai falar sobre fé, espiritualidade e questões de gênero com líderes homens de diversas pertenças religiosas. Eu, pastor Ronan Lima, estou pronto para essa conversa. O grande tema da terceira temporada de podcast do Memo é Homens e Cuidado. Como a fé afeta a minha relação com o cuidado enquanto homem? Bora refletir sobre isso e botar pra fora tudo que tá dentro da gente, num espaço de acolhimento a você, homem de qualquer pertença religiosa. Pois o cuidado, para muitos de nós, passa primeiro pela fé. O convidado de hoje é um cara que, como eu, faz parte de uma nova geração de pastores. Ele cuida espiritualmente de uma galera numa comunidade. Sua postura e seu ministério pastoral têm inspirado pessoas a se reaproximarem da religião cristã. Através de uma relação de cuidado intencional, ele tem sido canal de cura, renovo e inspiração para quem passa por ele. E os homens não ficam de fora disso. Temos aqui com a gente um cara sensacional, o pastor Otávio da Michel, pastor de uma igreja chamada Coletivação, marqueteiro gastronômico na empresa Engaju, podcaster no Conjunturas, pai da Rebeca, Marina e Olivia, marido da Renata e ainda escritor do e-book O Mito do Messias. Falei tudo, né, pastor? Seja muito bem-vindo. Falou tudo, muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui contigo hoje, Ronan, trocando essa ideia. Vamos nessa que vai ser legal. Vamos de culto? Agora a conversa vai rolar bonita por aqui. Eu tô muito feliz, cara, que você tá aqui com a gente. Pra iniciar a nossa conversa aqui, né? Preciso dizer que já conheci o Otávio. A gente se conheceu pela internet, né, Otávio? E ano passado a gente pôde ter a oportunidade de trocar essa ideia pessoalmente. E eu acho muito sensacional, assim, a forma da gente estar se aproximando enquanto pastores da nova geração, pastores jovens, e conhecer também a tua história me fez trazer você pra cá, pro Homem de Fé, pra gente trocar essa ideia sobre cuidado de juventude. Eu acho que você tem muito pra contribuir com a gente, e inclusive trazendo esse olhar diferente do mainstream, né, que essa figura de pastor tem, infelizmente. Quando se fala de pastor, as pessoas pensam numa figura totalmente depreciativa, mas eu acho que você, eu e muitos outros pastores e pastoras estão aí para poder, acho que, quebrar esse paradigma, né? Mas eu quero te ouvir falando sobre a congregação que você lidera, né? Como é que é aí a sua caminhada na pastoral, na coletivação? Se rolar de você contar a história da congregação, de como tudo começou, né? Em um tweet, brincadeira, mas se rolar de você contar um pouquinho de como tudo começou e como tem sido essa caminhada, vai ser bom pra gente também poder ouvir e a galera que tá acompanhando mesmo nessa temporada te conhecer melhor. Legal, Ronan, muito bom estar aqui com você hoje trocando essa ideia e esse carinho aí é recíproco. Bom, a coletivação, que é a nossa comunidade de fé aqui na Ceilândia, que é a periferia do Distrito Federal, ela começou há 7 anos atrás, quando eu saí da minha antiga igreja Batista, onde eu fui líder por muito tempo, fui pastor de jovens, e uma coisa que sempre me incomodou bastante, me deixou inquieto na minha atividade eclesiástica, era a falta de praticidade que aquela mensagem trazia para a vida cotidiana daqueles jovens que eu coordenava, que eu liderava, assim, né? Então eu tive essa dificuldade de tornar essa mensagem mais prática, e muito disso por conta dos engessamentos que a igreja, como uma instituição grande, né, já estabelecida, ela impunha pra gente. Então foi aí que começou a coletivação. É uma igreja muito diversa, composta por um público... É uma igreja pequena, né? A Ceilândia é uma periferia aqui no Distrito Federal, então... mas é uma igreja que faz barulho, eu costumo dizer, né? Então é uma igreja bem diversa, composta por muita gente plural, uma boa parte de pessoas LGBT, muitas mulheres, uma igreja bastante preta, e que a nossa atuação aqui na comunidade tem sido com a cidade, o serviço à cidade, né? Então oferecemos café da manhã para pessoas em situação de rua, fazemos um trabalho de assistência social ali, e a nossa missão é essa caminhada aí com os marginalizados da cidade. Pô, cara, muito legal, assim, você trazer todo esse resumo, porque, e de uma maneira muito enfática também, porque eu acho que faz muito parte do nosso fazer pastoral, né? A gente, enquanto pastores, a gente teve muitas gerações que levavam bastante tempo para falar sobre muitas coisas, e a gente
tem, acho que esse desafio da mensagem ser cada vez mais direta, e eu acho que você é um cara que traz muito isso, assim, de ser direto naquilo que você fala. Quando você falou sobre praticidade, né, esse incômodo que você tinha vamos dizer assim, na congregação tradicional, né, mais tradicional, esse incômodo que você tinha de ter essa dificuldade de olhar a praticidade do evangelho na vida, isso me trouxe uma luz, e já trago aqui também outra coisa, assim, né, outra questão pra gente poder conversar um pouco, a partir do que você fala. Porque a gente falando de praticidade, aí pensando na questão do cuidado e masculinidade, que é o nosso assunto por aqui, eu fico pensando o quanto que essa praticidade ela tá muito atrelada a um distanciamento, vamos dizer assim, da galera enquanto vida, assim, sabe? Tipo, um distanciamento das pessoas que estão nas igrejas e não conseguem fazer esse casamento, sabe? Entre o que se fala, né, o que se prega, vamos usar um jargão evangélico aqui, né, o que se prega e o que se vive, né? E aí, falando da vivência, a gente precisa falar sobre masculinidade, e eu queria te ouvir um pouco, assim, dentro dessa tua experiência pastoral, como é que você tem percebido, assim, tipo, os homens e meninos da sua igreja em relação às masculinidades, né? Já que você tinha esse incômodo em relação à praticidade, você percebe que eles conseguem trazer essa praticidade do evangelho na vivência deles enquanto homem na sociedade? Então, eu tinha um grupo aqui na minha casa há uns 2, 3 anos atrás, que era um grupo era um encontro de homens que eu fazia com alguns amigos de dentro e de fora da igreja, a maioria de fora da igreja, pessoas que eu sabia que tinham dificuldade de frequentar um templo, mas que tinha uma facilidade, um desejo por estar num ambiente de compartilhamento. E, assim, é notável algumas questões. A primeira, né, é que a gente, enquanto homens, eu imagino que seja uma pauta bastante recorrente aqui, discutida entre vocês, somos seres bastante fechados às vezes. E isso nos adoece, né? Sim, a gente fala muito sobre isso mesmo. Pois é, isso nos adoece, isso nos coloca numa posição difícil de pedir ajuda, de pedir socorro. Então foi por isso que eu comecei esse grupo. E aí foi uma dinâmica interessante, a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos reunindo esse grupo esporadicamente, na verdade era quinzenalmente na minha casa, e você vai vendo as pessoas desmontando aos poucos, na medida que você vai conhecendo elas, mas uma coisa que eu aprendi é que isso não é à toa. Eu acho engraçado quando as pessoas fazem algum tipo de elogio àquilo que eu tenho executado aqui como ministério e falam, nossa, é tão natural a forma como acontece e tal. Não é tão natural assim, às vezes é bastante intencional, é pensado. Então eu me coloco na posição de liderança, numa posição de vulnerabilidade, eu compartilho as minhas dores, eu compartilho com as pessoas as minhas dificuldades, minhas limitações, aquilo que eu não entendo, né? Boa. Então aprender a dizer eu não sei, né, para um pastor, você sabe muito bem, não é fácil, porque nos colocam nesse lugar, né? Nos colocam nesse lugar de que tem respostas para todas as coisas e tudo mais. Então, à medida que eu fui me colocando na disposição das pessoas e me mostrando vulnerável, né, em construção, constantemente em construção, elas foram se abrindo também. Então, será que a sua pergunta tem a ver com a praticidade daquilo que nós pregamos? É prático hoje na masculinidade, nas masculinidades, como as pessoas enxergam? Eu acho que sim. Mais do que era antes, mas ainda não o suficiente. Eu acho que estamos caminhando para isso, mas já fico feliz porque na minha época de igreja tradicional, digamos assim, encontro de homens era para fazer churrasco, né, e falar amenidades, né? A gente não se aprofundava emocionalmente nas nossas questões. E hoje eu vejo as pessoas um pouco mais dispostas a se aprofundarem, assim. Tô vendo bons frutos, apesar de saber que ainda tem coisa para caminhar. Pô, cara, isso casa demais, assim, com aquilo que a gente do mesmo acredita, né? Que a gente entende que a gente está nesse processo de transformação. Então não é uma linha de chegada, a gente fala muito isso aqui, sabe, Otávio? Porque o mesmo ele existe há quase 6 anos e a gente percebe, né, que muitos homens acabam querendo chegar em algum lugar para, tipo, fechar essa caminhada, sabe? Não é trazer, quebrar um estereótipo e entrar no outro estereótipo, né? É um processo de constante transformação. Eu não sabia, inclusive, né? A gente nunca tinha conversado sobre isso. Você teve esse grupo durante quase 2 anos aí na tua casa. Então, é um grupo reflexivo, né? O que rolava, pelo que você está falando, que é aquilo que a gente faz enquanto mesmo desde o início. E a gente segue fazendo tanto para a sociedade civil quanto nas empresas, nos serviços corporativos. Pô, eu fico, assim, muito feliz e reflexivo ao mesmo tempo, né? Porque feliz de ouvir que existem
mais pastores pensando sobre isso e vivenciando esse processo, porque a gente sabe que não é porque existe uma mentalidade ou uma pastoral um pouco mais, vamos botar assim, mais progressista, né, mais atualizada, que existe uma responsabilidade com as masculinidades, né, com o processo de masculinidade, de entender e de trabalhar essa questão da vulnerabilidade do homem. É um grande desafio e justamente por isso que você falou, porque a gente está numa sociedade que a gente vai fazendo no micro, vai atingindo o macro, mas a sociedade ela é machista, né? Ela está ali sendo construída há muito tempo nesse lugar, então quebrar isso realmente vai ser um grande movimento, mas que bom que você já viu bons frutos. Eu acho que isso é uma coisa boa, assim, né? Pra gente celebrar real. E aí dentro disso, eu acho que a gente vai para um outro ponto que tem a ver também com esse papel da igreja, assim, né? Porque você falando da coletivação, reforça aquilo que a gente já sabe, que é uma igreja que lida com muitas pessoas que já foram de outras igrejas e que vêm dessas outras igrejas com muitos traumas, assim, né? Com relações muito difíceis com aquele ambiente eclesiástico, por inúmeros motivos. E um dos motivos que a gente vê muito dessas pessoas que têm traumas com as igrejas, em especial mulheres, é essa questão dos papéis de gênero. E aí a gente percebe aquela máxima: o homem provê, a mulher cuida, e para muitos pastores, para muitas lideranças e para muitos homens, consequentemente, isso não se mistura, né? O homem está no papel de cuidado, é muito repulsivo, a mulher está ali como provedora, é muito repulsivo. E a gente vai ver dados, né, de institutos de pesquisa que boa parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, as mulheres acabam sendo aquelas que provêm, né? Então, a partir disso, né, entendendo que esse papel de gênero que é colocado ali nas nossas congregações, não estou dizendo na minha ou na que você faz parte, não é que a gente faz parte, mas de maneira geral, olhando para todas as denominações, vamos dizer assim, como que você tem cuidado dessa galera, assim, sabe? Porque esses papéis de gênero têm sido usados como ferramentas de pressão e de abuso também, né? Abusos religiosos, abusos de poder e, consequentemente, abusos sexuais, né? Violências de gênero de maneira geral. A gente percebe muitos relatos, né, de mulheres, de adolescentes que infelizmente passaram por esses traumas, né? Eu creio que, assim, há uma confusão muito grande sobre o papel do homem no século XXI, sobretudo após essa ressignificação que nós estamos fazendo da nossa masculinidade. Extremamente necessária, porque a nossa forma de ser homem, de existir no mundo por muitos anos, significou violência e opressão, então é necessário repensar, reconstruir e desconstruir aquilo que foi levantado de maneira equivocada, mas é preciso alguns apontamentos também, assim, porque se não há apontamentos, a gente fica perdido, e o que eu estou vendo é que muitos dos nossos iguais estão, assim, perdidos, estão sem saber mais ou menos o que fazer. Vou dar um exemplo. Nesse período que eu passei reunindo com esse grupo, e esse grupo ele deixou de existir de uma maneira frequente, mas ele ainda existe de maneira parcial, digamos assim, uma vez ou outra a gente se encontra, e aí de maneira mais institucional ali como grupo da coletivação. Esse grupo de homens, quando a gente se reunia para conversar, como a gente é uma igreja majoritariamente progressista, com muitas mulheres fortes, independentes, autônomas e feministas, então muitos desses parceiros, dessas mulheres da igreja, às vezes se colocavam nesse lugar de tentar se entender. Fala, cara, eu tô me relacionando com uma mulher, ou tô me relacionando com um homem, como o caso de outros ali, né? Independente, forte, o que ela precisa de mim, ou o que ele precisa de mim, não tem a ver com provisão apenas, às vezes já é mais provedor ou mais provedora do que eu. Então, aonde que eu me encaixo aqui nessa relação? Como é que eu posso exercer bem o meu papel? E eu vi isso se tornar motivo de crise em alguns relacionamentos e em algumas famílias. O fato de não compreender Sim. esse lugar, né? Então, mais uma vez, eu acredito que um bom exemplo, ele arrasta muitas pessoas. Então, eu tento ser pastor de maneira humana, mostrando também as minhas limitações.
abrindo meu coração e tal. Como é louco a gente ter que afirmar que a gente tenta ser pastor de maneira humana, porque, teoricamente, todo pastor deveria ser pastor de maneira humana, né? Porque é isso que é o legado, né, que Jesus deixa pra gente. Mas, infelizmente, a gente vive numa realidade que isso não é o que é reconhecido, vamos dizer assim, o que é identificado. É verdade, infelizmente. Na maioria. Então, assim, a gente tem um poder, tanto eu quanto você aí, nesse momento da sua vida, você tem filha, né, Ronan? Sim. Então, tenho uma filhinha de 2 anos e quase 11 meses. Pois é, eu tenho 3 filhas, né? Uma de 4, uma de 8 e uma que vai fazer 11 agora. Então, assim, ser pai também ajuda a gente a entender algumas coisas que a vida não tinha ensinado ainda. Então, o poder que eu acredito que está nas nossas mãos agora é de mostrar como fazer isso, entendeu? Como ser um parceiro que está além da provisão, né? Que está pensando no cuidado e que nem sempre está no lugar da provisão. Eu, durante muito tempo, por exemplo, no meu relacionamento, fui dono de casa, né? E foi maravilhoso. Foi um tempo que eu vi minhas crianças crescerem, minha mulher trabalhar, progredir financeiramente. E isso foi muito criticado, infelizmente. E às vezes até a gente sofria aquela pressão. Falar, cara, tem uma coisa errada. A nossa masculinidade está pautada naquilo que nós podemos oferecer para nossa família. Então, quando você não pode oferecer alguma coisa substancial financeiramente, você fica maluco. Né? Aquilo te deixa deprimido e aí mexe com a tua autoestima, teu companheiro percebe isso. E pra você ver, agora nós estamos no lado oposto, porque ela decidiu se afastar do trabalho para ficar mais em casa e eu tô trabalhando. E assim, só tem elogios, né? Nossa, como que ele cuida, como ele é provedor e tal. Então, tudo isso tem a ver com essa sociedade que a gente vive. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Ser exemplo, cara. Ser exemplo, mostrar que nós estamos prestando atenção nos detalhes, que não estamos aqui somente para cumprir um papel de quem provê, mas principalmente de quem cuida. Mas a gente só consegue cuidar, e aí isso é um princípio bíblico, amando ao próximo como a ti mesmo, né? A gente só consegue cuidar das pessoas quando a gente se cuida, né, mano? Então, ficar de olho no nosso interior, ter essa autoanálise aí, é fundamental pra gente não se tornar aquilo que nós repudiamos hoje. Toda vez que nós nos afastamos dessa observação, eu creio que nós nos aproximamos de um alter ego que é repulsivo, que é tóxico, que não é legal. Então, se analisar o tempo inteiro faz muito bem. Nem todo mundo tem condições de fazer uma terapia, nem todo mundo tem acesso a um pastor para poder ter ali aquele momento de gabinete, etc. Mas a gente precisa arrumar nossos meios, cara. A gente precisa aprender a se abrir com os amigos, a gente precisa retomar nossa relação de carinho e afeto com nossos pais. A gente precisa encontrar nossos meios de fazer uma revisitação daquilo que nós temos sido. Eu acho que só assim a gente consegue questionar os papéis de gênero sem parecer um discurso falacioso de internet, entendeu? É discussão do papel de gênero na prática, nas nossas realidades, na nossa casa, no nosso dia a dia. E a gente está nessa responsabilidade de sermos pastores nessa nova geração, lidando com novas gerações que têm conflitos, novos conflitos não, né? Conflitos que são, eu acho que mais expostos do que nas gerações passadas, né? Muito pela rede social, pelas tecnologias, sim, mas eu acho que muito também por esse estímulo, esse multi-estímulo que essas gerações, elas vivenciam, né? Então, é estímulo a todo momento. Mas eu queria ouvir de você, assim, o que você tem percebido enquanto homem que é e enquanto pastor que é também, né? O líder religioso, o quanto você tem percebido esses meninos no seu fazer pastoral, assim? Você acha que o seu fazer pastoral hoje, ele consegue afetar real as necessidades desses meninos? Porque o que eu tenho percebido é muito que às vezes... Aí é uma impressão pessoal, obviamente, minha experiência, me vulnerabilizando aqui. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente está enxugando gelo, sabe? Nessa questão mesmo da desigualdade de gênero, porque ainda é muito grande o volume de pessoas que acreditam que o homem é mais forte que a mulher, e falando não somente da questão biológica, mas também na questão social, também na questão mental, e a mulher consequentemente acaba sendo mais sensível, isso nesse olhar generalizado. E eu vejo muitos meninos
tendo isso, assim, sabe? Tipo, 15, 16, 17 anos, que para algumas pautas, para alguns assuntos estão super desenrolados, mas quando você vai falar sobre essas questões de gênero, eles continuam achando que as meninas são mais fracas, que as meninas são menos capazes, questionando lideranças femininas, questionando o próprio pastoreio feminino, né? Entendendo que isso não é bíblico, etc. Então, quando você tem percebido isso, sabe? Tipo, tô falando aqui do que eu percebo e essa sensação de enxugar gelo, eu confesso pra você que é muito frustrante, assim, sabe? Porque parece que a gente tenta cuidar, a gente tenta meio que acelerar ali a galera pra poder abrir um pouco mais a mente, perceber um pouco mais do quanto as meninas já nascem, e aí nós somos pais de meninas, né? Elas já nascem a gente com muitas preocupações que vão além da gente, né? Vão além daquilo que a gente pode fazer enquanto homens que somos, mas também enquanto pais que somos. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Só eu que tô nesse sentimento de enxugar gelo, ou você também tá? Não, cara, de maneira nenhuma, todo mundo está nesse sentimento. Ele tá imperando aí. O que acontece? É um pouco frustrante a gente perceber que a contemporaneidade, ela é mais conservadora do que a gente imaginava, né? Assim, a gente caminhou tanto nas discussões raciais, nas discussões de gênero, de sexualidade, etc. Temas que são reconhecidamente progressistas, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para 4 anos atrás e lembrar por que Bolsonaro foi eleito, por exemplo. Tem uma crescente conservadora muito grande entre a juventude. Se antes essa era uma pauta de pessoas mais velhas, hoje em dia já não é mais categorizado de maneira etária. Você vai no TikTok, você vê uma série de influenciadores que são muito parecidos, ou que têm pautas muito parecidas com a de um Nicolas Ferreira da vida, por exemplo, com milhares e milhões de acessos e seguidores, entende? Então, é difícil compreender esse fenômeno, mas eu acho que ele é um fenômeno bem, assim, é um fenômeno de muita responsabilidade da igreja. A igreja está trazendo novamente para o eixo do conservadorismo algumas pautas que já haviam avançado e saído da sua categoria, entendeu? E a questão de gênero é uma delas. A gente porque ela passa por uma outra, que é um problema muito mais assustador para a igreja, que é a sexualidade. A diversidade sexual para a igreja é o seu maior problema. Eu digo na igreja conservadora, fundamentalista, mas não só. Até para a igreja progressista também é uma pauta a ser debatida. Você sabe, a gente já conversou em outros momentos, que mesmo eu sendo pastor de uma igreja diversa e plural como a coletivação, volta e meia eu estou em embates internos e discussões a respeito de uma ética sexual que seja cristã para esse público que é diverso. Então, como esse é um fantasma muito grande, o que é preciso reafirmar o tempo todo? O que é preciso reafirmar é que Deus fez homem e mulher. Essa é a discussão da sexualidade, mas ela atravessa o gênero. Por quê? Porque Deus fez homem e mulher. Complementariedade. Porque o homem é mais forte, a mulher é mais delicada. Porque o homem provê, a mulher cuida. Porque o homem governa, a mulher se submete. Então é preciso reforçar as ideias de gênero para que possa fugir da pauta da sexualidade, que é o que eu acho que mais aterroriza eles. Porque se você parar para pensar, comunidades mais pentecostais já estão em paz com o pastorado feminino há muito tempo. Há muito tempo, real. Mas eu fico lembrando assim que o meu primeiro contato com o pastorado feminino foi nas comunidades pentecostais. Porque é ali que as mulheres já são líderes há muito tempo, líderes oficializadas, né? Porque nas outras igrejas as mulheres são líderes também há muito tempo, mas não nesse papel pastoral, assim, né, oficializado. Sem dúvida. E aí, o que acontece? Por conta disso, a gente percebe o seguinte: se eles já estão em paz com essa questão da liderança feminina, por que esse conservadorismo na discussão de papel de gênero tem crescido? Porque eles estão fugindo do problema da sexualidade. Essa é a pauta que move eles hoje em dia. A gente está no mês do orgulho LGBT. Então a gente ouviu aí, tá assistindo uma investida grande de igrejas como a Lagoinha para reafirmar isso. Por que eles estão reafirmando isso? Porque eles estão
percebendo uma perda significativa de argumento, uma perda significativa de debate público e tal. Então vamos reafirmar novamente a condenação, o pecado e tudo mais. E nesse bonde aí vai junto todo o pacote das relações de gênero. É frustrante, a internet é capaz de produzir, né, no seu extremo, muito jovem bitolado, que passa o dia inteiro jogando ou que passa o dia inteiro consumindo conteúdos não muito saudáveis, e nesses ambientes é que se forma um ódio muito grande, e a misoginia cresce ali pra caramba. Cara, eu fui procurar um filme pra assistir na semana passada no cinema com a minha esposa, e não achei nenhum filme adulto, digamos assim. Eu não sei qual seria a expressão, não? Um live action de drama, por exemplo. A gente só tem coisa. A gente tem ali super-herói e tal, e nada contra. Tem um público grande, eu imagino que eles sabem o que estão fazendo em relação ao dinheiro. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque isso move a cultura pop. E ao mesmo tempo move a opinião do povo. Toda vez que aparece lá uma personagem de animação que é interpretada por uma mulher, mas originalmente era um homem e tal, nossa, é aquele alarde todo. Toda vez que você vê lá um personagem num filme de ação que na verdade não é o estereótipo que nós aprendemos, tal, isso também dá problema com a fanbase, entendeu? Então acaba que o capital ele vai se adequar a essas críticas. Eles estão percebendo, por mais que eles estejam empurrando, viu? Eu tô falando aqui da Disney, desses grandes conglomerados de conteúdo, eles estão tentando fazer um conteúdo mais diverso, um conteúdo mais plural. Por quê? Porque eles sabem que assim, o público vai cobrar isso uma hora, mas eles têm de um lado o público cobrando isso, e do outro lado eles têm a fanbase deles, que não é o público geral, é quem sustenta esses conglomerados. É o jovem nerd. Não o jovem nerd do podcast. O jovem que é nerd. E esse jovem que é nerd, ele é purista, cara. E muitas vezes ele é purista, ele é misógino e ele é machista também. Então eu percebo que se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer é uma inversão. E daqui a uns anos, aquilo que a gente estava achando que era um progresso vai se tornar um regresso. E a gente vai ver na cultura pop, no cinema em geral, uma volta àquilo que já era, né? O papel do homem no centro de todas as discussões e tal. Mas é frustrante mesmo, não é só você que sente isso não. Eu também sinto, principalmente nos mais novos. Os jovens, os adolescentes, talvez eles estejam um pouco mais afastados dessa discussão, porque já não é mais aceitável você ser um cara descaradamente misógino ou machista numa roda de conversa sem que alguém lhe aponte que você é misógino e machista. Ninguém quer ser cancelado. Mas o adolescente, na sua primeira fase, ou pré-adolescente, ou até mesmo saindo da infância, né, para a adolescência, ele é terrível. Ele não tá nem aí, não. E ele não se importa, ele quer quebrar paradigma. Não, é verdade. Assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre essa relação, né, dos adolescentes e, às vezes, até mesmo das crianças, né? A própria pré-adolescência age muito dessa forma, assim. Porque tem esse lance, né, eu não quero ser cancelado, mas, ao mesmo tempo, eu quero me impor socialmente, mostrar que eu tenho a minha opinião e mostrar que eu tenho o meu olhar. E esse olhar, como você falou, muitas vezes é purista justamente pela fonte que eles acabam se alimentando assim. Mas aí tá, beleza, a gente viu o problema, né? O real problema, vamos dizer assim. Mas como que a gente pode combater isso? Você acha que a gente, enquanto homens que somos, dentro dos ambientes que a gente está inserido, como que a gente consegue combater? Cara, eu não vejo uma forma fácil não, tá? Eu acho que o desafio aí, ele é grande. Eu já fui, em um momento da minha vida, Ronan, uma pessoa muito mais otimista e muito mais intencional no sentido de ser expansivo como ministério, de querer atingir massas e tudo mais. Acho que todos nós passamos já por essa fase do encantamento, deslumbre, né, cara? Né? Daquela coisa... Quero chegar e ter uma notoriedade. Isso. Hoje em dia eu tô totalmente deslocado disso aí, eu não me vejo mais nesse lugar. Hoje eu me vejo como um pastor de ovelhas, e rebanhos são pequenos, né? Eu não acredito muito em grandes plataformas. Aliás, não acredito pra mim, tá? Eu sei que tem gente que faz um bom papel disso aí, desempenha um bom papel disso aí. Mas pra mim, não.
O que eu vejo é o meu trabalho sendo feito como formiguinha. Tem ali uma atuação na internet e tal, alguma coisa assim, que às vezes atinge uma pessoa ou outra, uma palavra e tal, mas o que muda a realidade ainda é muito pequeno. Porque eu acredito no discipulado, cara. O discipulado, na caminhada. Você explica pra gente o que é discipulado? Porque nem todo mundo que tá ouvindo a gente pode ter uma noção do que significa o termo, né, e como funciona. Perfeito. Eu acredito no discipulado como uma ferramenta de transformação. E o que é o discipulado? O discipulado nada mais é do que caminhar com as pessoas. Quando Jesus ele chama 12 pessoas para andar com ele está afunilando as suas relações, né? Ele dialoga com a multidão, ele se dirige à multidão, ele tem os seus antagonistas, né? Aqueles que o perseguem, etc. Mas ele chama para si um grupo de amigos de 12, e desse grupo de amigos de 12 ele ainda tem um outro grupo mais fechado de 3, que são os BFFs, vamos usar assim, né? Aqueles muito próximos mesmo. E é importante você fazer esse afunilamento às vezes. Para mim é o que tem feito sentido. Eu poderia fazer palestra, eu poderia fazer conteúdo para internet e tudo mais. Eu tô aqui no podcast hoje conversando porque eu acredito na plataforma que vocês podem oferecer e para mim isso também é interessante. Mas quando eu olho de maneira mais eficiente, aquilo que tem mais dado resultado na minha trajetória, é isso que eu chamo de discipulado, que é o caminhar com as pessoas. Um exemplo muito banal, mas que sintetiza bem isso. Eu sou um cara de trabalhos manuais, eu faço muitos trabalhos manuais. Apesar de ser publicitário e trabalhar com internet e tal, eu gosto muito de trabalho manual. O que você faz de trabalho manual? Cara, tudo. Eu já coloquei cerâmica na casa toda. Que eu isso? já fiz móveis. Eu sou um cara maluco. Não vou dizer pra você que fica bem feito. mas eu faço. Pelo amor de Deus, você é o nosso Rodrigo Hilbert. Eu gosto de brincar com isso aí. O Rodrigo Hilbert da periferia. Mas aí é isso. Eu gosto de trabalho manuais. E lá na igreja, eu sempre trabalhei, fiz muitas manutenções, economizo uma boa grana pra coletivação. Depois eu espero que eles reconheçam isso aí. Tô brincando. Mas aí, de vez em quando eu ia pra lá pra poder fazer alguns trabalhos desses, né? Tem que instalar uma prateleira aqui na igreja. E o que eu fazia? Eu podia fazer aquilo sozinho tranquilamente, poderia pagar pra alguém fazer aquilo também tranquilamente, mas pra mim eu entendia que era uma economia e uma terapia fazer aquilo lá. Vamos lá fazer um trabalho. É importante fazer esses trabalhos eu mesmo, voluntariado, e vou levar gente comigo. Então sempre eu fiz isso. Eu ia. E aí tem um moleque aqui, um beijo, Marcos. Depois ele vai ouvir esse episódio aqui que eu vou mandar pra ele o link. Marcos tem 18 anos, fez 18 anos recente, né? A gente se conheceu, ele tinha 16 ainda. E pra onde eu ia, eu levava o Marcos comigo. Falei, Marcos, vou lá na igreja pintar uma parede. Quer ir comigo? Tá de bobeira? Tô de bobeira, vambora. A gente ia lá e nessa, na conversa, né? Aí, agora o Marcos começou a trabalhar, virou um homem adulto, etc. Aí encontrei outro. Falei, cara, tá fazendo o quê? Tô desempregado, tô parado, tô fazendo nada. Bom, beleza. E quando você tá no corre na busca aí profissional, quer me ajudar a fazer uma tarefa aqui, não? Pô, bora. Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer uma tarefa junto aqui. E nisso, a gente vai se conectando e conhecendo. Pra mim, isso é discipulado, entendeu? É mais do que você reunir as pessoas e pegar uma bíblia pra ensinar uma doutrina. Essa vivência, cara. Então você me pergunta, como a gente pode fazer para mudar esse cenário hoje? Para você, homem, que tá escutando esse podcast aqui, a minha dica é, cara, mobilize suas redes, cara. Não, isso não precisa ser online, isso pode ser presencialmente. Você tem um irmão mais novo, você que tem um sobrinho que de repente você não tem tanto diálogo, você que é pai, nem se fala, a oportunidade é maravilhosa, né? Então afunile essas relações. E se você não tem ninguém mais novo à sua vista, alguém da sua idade e tal, isso ajuda muito. Me colocando também sempre à disposição de homens mais velhos ali que me ajudavam, me direcionavam, me davam um toque que às vezes eu não, sabe, a experiência não me tinha entregado ainda. Então eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Mano, é muito bom a gente poder falar sobre isso aqui, porque a gente vive numa contracultura, né? Porque a gente tá nessa cultura de engajamento, a gente tá nessa cultura de performance, a gente tá nessa cultura que nos empurra o tempo todo para uma vida integral vivida nesse mundo virtual. Eu não acredito muito que o mundo virtual, e eu tenho lido sobre isso, que o mundo virtual ele não faz parte da vida. Não é um mundo que não existe. Tanto que a gente está aqui conversando, né, gravando esse podcast, gravando esse episódio no virtual. Então a gente está existindo nesse momento, mas trazer, acho que essa dinâmica de encarnar a parada, sabe? De trazer ali pro dia a dia, de trazer pra realidade do 24 horas, pro low profile,
file, vamos dizer assim, para aquilo que não é instagramável, para aquilo que não vai virar thread, para aquilo que não vai virar nada para a pessoa curtir, mas sim que vai gerar essa transformação, sabe? Eu acho que o discipulado é isso, você explicou 100%, que eu também acredito e que Jesus ensinou pra gente, né? E eu vejo muito esse caminho do discipulado como uma maneira da gente se relacionar enquanto homens que somos com o cuidado, né? Porque o discipulado é a gente caminhar com as pessoas e a partir dessa troca a gente se cuida, a gente vai afetando a vida um do outro, a gente vai se abraçando, a gente vai se vulnerabilizando. Em algum momento a pessoa que está ali no discipulado, né, sendo discipulado, vai precisar de ajuda e ao mesmo tempo também vou precisar de ajuda. Não está naquele lugar professoral, né? Não está naquele lugar que distancia, mas se aproxima. Então acho isso muito interessante. A vulnerabilidade entra aí, né, cara? Sim. Você não se colocar acima das pessoas e conversar com elas de igual para igual faz toda a diferença. Porque aí elas não passam a temer você. Porque é isso que a gente aprende às vezes na nossa relação com os pastores. Ter medo daquela autoridade. Elas passam a respeitar você. Elas até podem não fazer aquilo que você sugere a elas ou aquilo que você aconselha. Às vezes acontece, não tem problema, porque você não é dono dela. É raro, mas acontece muito. Mas elas respeitam não a sua autoridade, elas respeitam o seu cuidado, tá ligado? Uhum. Então, é uma relação horizontal. E respeitam também a sua própria humanidade, o ser que você é no mundo, né? Elas conseguem perceber que você não é só aquele cara que tá atrás do púlpito, você também é aquele cara que tá do lado ouvindo ela. E tá ali junto com ela, ajudando de repente a apagar a luz, tá ali junto com ele aí falando enquanto meninos, né? Dentro desse seu exemplo aí, ajudando ele a se entender sexualmente, a compreender o que está acontecendo com o corpo, falando sobre adolescente, porque você está ouvindo, né? Você está também compartilhando a sua história. Eu acho que a gente, enquanto líderes religiosos, nesse século XXI, e falando especificamente de pastores que nós somos dessa nova geração, se a gente não se colocar como vulnerável, a gente não vai conseguir pastorear de uma maneira plena, assim. Não porque aí nós acreditamos num espírito que nos movimenta, né, que é o Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não é capaz, mas porque a gente acaba impedindo esse contato. E eu acho que o ser humano, ele está pedindo cada vez mais, e aí nesse pós-pandemia, né, ele está pedindo cada vez mais para ser cuidado porque as suas vulnerabilidades estão sendo mostradas mesmo quando ele não quer. Tá todo mundo muito quebrado, assim. Então a gente, enquanto homem, falar sobre isso e a gente poder promover isso, eu acho que isso é muito transformador e isso mexe diretamente em como a sociedade olha todas as pessoas. Porque eu, enquanto homem, eu me coloquei às vezes... Eu já trabalhei no departamento infantil, né? E aí, departamento infantil, para quem está ouvindo, é a parte da igreja que trabalha com crianças, né, e adolescentes, às vezes, pré-adolescentes. Então, eu já trabalhei no departamento infantil também. Vou ajudar na escola bíblica de férias lá na igreja. E é um número muito micro de homens que estão se envolvendo nisso, né? Então, quanto mais a gente se envolver no cuidado e na criação, no discipulado, né, de crianças e adolescentes, mais a gente vai conseguir movimentar a sociedade e a própria congregação, né, a comunidade ali de fé, a compreender que o nosso papel na sociedade é um papel também do cuidado, não é somente o papel da provisão e o papel da exortação, né? É um papel que cuida e que tem sim coisas positivas para poder passar para essas gerações, e não somente aquele lugar negativo, aquele lugar abusivo que muitas gerações vivenciaram e ainda vivenciam, né? Eu acho que você abarcou bastante e talvez eu acho que só vale uma ressalva, assim. Essas coisas que eu sugeri aqui, elas dão trabalho, cara. E na maioria das vezes a gente precisa entender que nem toda solução fácil ela é a melhor, né? As coisas dão trabalho, se desgastar, se dedicar ao outro. Mas aí, trazendo uma reflexão breve da pessoa de Jesus, tem uma história nos evangelhos que me encanta muito, que quando Jesus ele termina de multiplicar os pães e os peixes ali, ele está naquele momento de bastante entrega e serviço, e ele se retira para descansar com seus discípulos. O povo não deixa, e às vezes
o seu descanso era interrompido pela demanda das pessoas. Eu acho que a gente precisa se colocar nisso, na disposição de ter nosso descanso interrompido pela demanda das pessoas. Estender a mão para um irmão, para um amigo, para um pai, para um filho, é se colocar na disposição e na vulnerabilidade de meu descanso não é o máximo, entende? É recompensador, no final vocês vai valer a pena. Cara, eu ficaria aqui horas conversando sobre muita coisa que a gente falou, mas eu quero finalizar esse papo, trazer essa última pergunta, na verdade, acho que trazendo, você falou que já foi mais entusiasta, assim, mais positivo, vamos dizer assim, mas o que você entende, né? Você já disse aqui que é pai de 3 meninas, mas o que você entende que você, Otávio, enquanto homem, a sua masculinidade, essa masculinidade que você coloca para o mundo, o quanto que ela tem impactado a geração das nossas filhas e que pode deixar esse legado para o futuro, sabe? Para que essas novas gerações, essa juventude, ela consiga construir um mundo mais justo para todas as pessoas. Legado é uma palavra que me move bastante, sabe? Eu acredito que vai ser a minha principal herança aí, até porque eu sou um homem pobre e eu não posso deixar muitos bens para as minhas filhas. Mas espero que eu deixe boas memórias e um bom legado. Eu acredito que a minha missão, cara, meu compromisso no reino de Deus e na sociedade é ser uma fagulha no meu ambiente, entende? É ser pastor da minha rua, pastor da minha cidade, pastor das pessoas que estão ao meu redor, assim. Esse é o meu chamado. E hoje, como eu vivo isso de maneira quase que integral, eu só não digo que é integral porque eu não recebo um sustento financeiro que provém apenas disso e tal. Como isso está na minha integralidade, eu não consigo nem separar isso da minha vida social ou pessoal. Isso é o que eu sou, entende? Eu acredito que minha missão está em ser sal e ser luz para as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas pequenas que estão ao meu redor, os pequeninos. Se você me perguntar qual é a diferença, então, entre o teu ministério e qualquer outro ministério pastoral, eu escolhi andar com gente marginalizada desde sempre, né? Se em alguns lugares ou em algumas comunidades de fé, essas pessoas elas eram colocadas de lado, esquecidas ou até suportadas, aqui elas são buscadas e elas são priorizadas. Então eu espero que minhas filhas lá na frente, quando adultas, olhem para o passado, vejam minha atuação e lembrem, caramba, meu pai se importou com isso aí, entendeu? Em que o discurso dele fosse um pouco maior ou tão coerente, né, quanto a sua prática. Eu acho que esse é minha principal função aqui. E falando sobre masculinidade, eu acredito que um bom exemplo, como eu já sugeri aqui, ele convence muitas pessoas. Ser amigo de homens a ponto de abrir o seu coração e receber corações abertos. Vamos parar com os tapinhas nas costas, porque isso não cura ninguém. A gente precisa rasgar o coração com alguém. Se você tem dificuldade de fazer isso, cara, procure alguém que seja confiante e experimente. Vai ser libertador. Mano, eu tô aqui com vontade de ir até Ceilândia te dar um abraço, assim, porque caraca, uma pena que a gente não se encontra tão frequentemente, porque, cara, eu tô realmente, assim, bem emocionado, assim, porque a gente se encontra em muitos pontos, sabe, Otávio? Eu acho que principalmente nesse ponto que você falou aí, tipo, isso é o que eu sou, assim, sabe? Tipo, não tem como fugir, eu nem quero fugir disso, de ser esse cara que vai sendo afetado e afetando a vida das pessoas e vivendo essa pastoralidade no durante, de ser vulnerável, de ser cuidado e cuidar, essa troca que acontece e como que a gente cresce, né? E como é bom a gente poder viver nessa geração e poder proporcionar isso para as novas gerações. Eu também fico muito feliz com isso, assim, e tô muito feliz com o nosso papo. Pô, tô bem emocionado mesmo, cara. Quando você falava, eu fiquei com o olhinho aqui marejado. Da hora. Eu também tô muito alegre de estar aqui contigo hoje, mano. Simboliza muito. Bem, o episódio está acabando, mas a gente tem um último momento aqui com você. Depois desse papo que a gente teve sobre tantas coisas que a gente falou em relação
a nossa pastoralidade, em relação às questões de gênero e papéis de gênero. Falamos sobre paternidade, falamos sobre as novas gerações, sobre como você falou da sua relação com Marcos, né? Isso. Abraço pro Marcos de novo. Então acho que diante de tudo que a gente falou sobre esse olhar que a gente tem do cuidado para essa juventude, eu quero te chamar para esse momento que a gente tem aqui oficializado no nosso Homem de Fé, que é a bênção final. Nada mais é do que você abrir aqui o seu coração e deixar uma mensagem final para a galera, seja uma música, seja, enfim, o que você quiser dentro daquilo que você é enquanto homem, líder religioso nessa sociedade que a gente vive. E aí, qual é a sua bênção final? Primeiramente, agradecer pela oportunidade e dizer a todos vocês que estão aqui ouvindo: não perca a oportunidade de impactar a vida de alguém. Como o Ronan falou aí, de afetar e ser afetado. Não perca a oportunidade de se envolver. Dá trabalho, mas os resultados são reais. Eu acredito muito nisso. Vamos deixar a superficialidade das relações e vamos nos aprofundar na vida das pessoas que nós dizemos que amamos. Isso faz todo sentido. Maravilha! Palminha aqui, ó. Como se a gente estivesse no Meet, tá subindo a palminha, reações. Cara, é isso. Muito obrigado, mano. Problemas de gênero são problemas de nós homens também. E o Mema acredita que a fé não está distante desse debate. Estamos nos aproximando do problema, sem dar palco para polêmica, pois aqui assumimos a responsabilidade de um debate sério, comprometido com a verdade, sem preferências religiosas. Um espaço acolhedor para todos os homens de fé está sendo construído com você. Falar sobre homens e cuidado é a nossa maneira de contra-atacar o individualismo, o culto à violência, a falta de solidariedade e o excesso de intolerância, preconceito religioso, uma cultura sustentada principalmente por nós, homens. Para mobilizar homens pela equidade de gênero, é necessário tornar o cuidado visível, e o cuidado, para muitos de nós, passa primeiro pela fé. Grande abraço, galera. Vão na paz e até a próxima.